Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Muito obrigada quem está entrando aqui na live agora. Hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial. Pessoalmente, ela já é uma pessoa especial porque é minha amiga e aluna, Lênia Luz. Eu sou a Renata. Eu sou fundadora da Tea Time, escola de inglês para maiores de 50 anos, e vou conversar hoje com a Lênia Luz, que é uma empreendedora, uma mulher que ajuda outras mulheres a se tornarem empreendedoras e trabalha fortemente o empoderamento feminino. Então vou chamar a Lênia aqui, já vi que ela entrou. Oi, Lênia. Deixa eu puxar aqui a minha amiga. Vamos entrando, a gente está falando aqui de Curitiba. Está uma chuvinha. Oi, Lênia. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, com essa chuva que tá caindo aqui, eu tô amando. Vamos ver se dá uma Muito... refrescadinha, né? Nossa, menina do céu, eu não sou uma pessoa do calor, Renata, eu sou uma pessoa do frio, mas eu gosto do sol. Mas dias quentes como como está fazendo hoje, não rola para mim. A temperatura não dá match. Agora dá uma refrescadinha com essa chuva aí. A gente espera, né? Sim, sim. Que ainda estamos no verão, não posso reclamar, né? Mas é que realmente eu no calor eu sou uma pessoa improdutiva, então é um exercício o calor para mim. E olha que a gente está em Curitiba, né? Que a temperatura é mais Pois é, menina. fresquinha, né? Mas hoje eu queria agradecer a tua presença aqui. É um prazer falar com você. E eu queria apresentá-la, né, brevemente, porque eu quero que você se apresente. Então, essa é a Lênia Luz, pessoal, como eu falei, ela é aluna aqui da Tea Time. Ela é uma mulher muito interessante, principalmente pelo trabalho que ela faz, onde uma mulher levanta a outra, uma mulher cuida e ajuda a outra. E ela vai falar hoje com a gente sobre empoderamento feminino. O que será isso, né? Lênia, quem é você? Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu gosto de conversar, adoro fazer live, porque eu posso bater papo com as mulheres que me convidam. Eu sou uma curiosa por natureza. De formação acadêmica, eu sou formada em fonoaudiologia, pós-graduada em arte-terapia, psicomotricidade relacional. Aí, anos depois, eu fiz um movimento de mudança na minha vida. Ainda enquanto fonoaudióloga, eu descobri que a fonoaudiologia, enquanto espaço clínico, não era o meu lugar de sustentabilidade financeira, e achei um outro caminho dentro da fonoaudiologia enquanto corporativa. Então, num atendimento na área de gestão mesmo, de comunicação. A comunicação não verbal, verbal para gestores. Passado isso, eu estava um dia numa balada, estava na pista, divorciada já há alguns anos, e aí eu conheci o meu príncipe encantado, Márcio Tadeu Aurélio, que resolveu audaciosamente, ficou 4 meses aí tentando alguma coisa comigo, e eu firme ali, eu falei, não vou dar mole para esse cara não. Mas a gente foi se conhecendo também pelo âmbito dos negócios. O Márcio trabalhava em São Paulo, ele é de São Paulo, eu também sou de São Paulo, mas há muitos anos aqui, e ele vinha fazer trabalhos aqui em Curitiba, de consultoria na área do varejo. Enfim, 4 meses depois, né, vai daqui, vai dali, vai daqui, a gente acabou ficando junto e ele me convidou para ser sócia dele, ele veio de Maricuia para Curitiba e nós montamos então a Aurélio Luz Franchise e Varejo, que é uma consultoria que a gente tem até hoje, que prepara empresas para se tornarem franquia ou atende empresas que já são franqueadas, né, e a gente atende toda a parte de documentação, às vezes expansão, aí vai de caso a caso, ou pessoas que queiram comprar uma franquia, a gente também orienta. E nessa história toda veio um filho, eu tenho 4 filhos, e veio um caçulinha, né, a rapinha do tacho, depois de 14 anos do meu caçula, dos mais velhos. Jura? Então, assim, eu empreendi, comecei um relacionamento, engravidei 2 anos depois, aos 40 anos, então foi uma mudança super radical, assim. E nessa história toda, a gravidez do Vitor e 1 ano depois, eu me dediquei exclusivamente a ele. Eu estava trabalhando com a consultoria, mas, assim, dedicada mais a ele. Tive a oportunidade de fazer isso. E nas madrugadas, amamentando, eu sou workaholic? Não. Mas eu gosto de trabalhar na madrugada. Eu produzo bem na madrugada. E aí, amamentando, eu ia pro computador, colocava ele no Sling
e ficava fuçando as coisas na internet. Encontrei um programa chamado 10,000 Women, que veio para o Brasil e já estava indo para a 5ª turma, e eu me candidatei. Era um programa gratuito para mulheres que empreendiam, que tinham um empreendimento formalizado, tinha que ter pelo menos 5 anos de formalização, e tinha todo um processo seletivo o programa, e era para mulheres que não tinham formação em administração, e era gratuito pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Banco Goldman Sachs. E aí eu me apliquei a esse projeto e acabei passando, né? Eu sou uma das 1.350 mulheres formadas nesse programa no Brasil. Depois ele acabou tendo uma outra formatação. E foi muito legal, só que daí eu ia todo final de semana para São Paulo. Eu tinha uma criança pequena, ia todo final de semana para lá para fazer a formação. Então era sexta-noite e sábado o dia inteiro. E lá eu encontrei, Renata, um grupo de mulheres como eu, que empreendiam, mas elas não tinham formação acadêmica administrativa, que era uma coisa que eu super me cobrava, porque eu não me sentia digna do lugar enquanto empreendedora. Eu falava assim, meio que eu sou uma fake news, né? Eu empreendo, mas eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. E lá, por conta de toda a estrutura que foi oferecida a nós, que era um curso de formação empreendedora, tinha que montar um plano de negócios e tal, eu fui ouvindo aquelas histórias. Então tinha uma jovem que era da periferia, que fazia artesanato em casa, na mesa da cozinha. Tinha uma que tinha uma indústria de snorkel para carro. Eu nem sabia que existia snorkel para carro, mas São Paulo precisa, por causa da, né, acontece os alagamentos, os carros precisam. E ela herdou a empresa. Então tinha histórias diversas, assim, de serviços e produtos, e uma diversidade de idade. Eu falei assim, gente, agora eu entendo o que é ser empreendedora. E ali eu me batizei, eu entendi que o que eu estava fazendo fazia muito sentido, que tinha a ver com o empreender feminino. E que existem milhares de mulheres na mesma situação, né? Hoje eu estou formalizada já há alguns anos, mas naquele momento, mesmo formalizada, eu não me sentia dona daquele lugar, né? E ali nessa sala de aula eu resolvi, eu sou muito provocativa, eu gosto de ter ideias, você já deve ter notado como aluna como é que eu funciono. E aí eu falei assim, vamos escrever um livro, né, da nossa turma, porque tinha muitas histórias inspiradoras. Mas não deu para escrever o livro, porque é muito puxado o curso, e aí a gente tinha que ainda voltar para, assim, era todo final de semana, você imagine, né, um semestre. Aí eu voltava, tinha que colocar as coisas em prática, e ao final do programa, você tinha que entregar um plano de negócios, e aí 50% da turma, que tivesse uma nota legal e tal, a Goldman Sachs ainda ia pagar para nós mais 6 meses de consultoria. E a minha empresa foi selecionada. Então, que livro que nada, o livro ficou na ideia, né? Mas daí a gente resolveu montar um blog, eu criei o nome, uma colega criou a logomarca, e a gente lançou, então, o Empreendedorismo Rosa. Então, a Lene é essa pessoa que acha as coisas e vai fazendo acontecer. Que legal, que legal. Você veja que é uma história assim que eu acho que muitas mulheres vão se identificar com você, né? Quer dizer, maternidade, profissional junto, tudo junto e misturado. Adorei a história de ficar varando madrugadas com o bebê no colo, né? Quantas vezes a gente já não levou, né, os filhos para o trabalho? Como é? Ou para algum curso, putz, é muito legal. E não é fácil, né? Não é fácil. Não. É uma batalha diária, mas é tão, tão gratificante. E aí você começa a ver teu trabalho reconhecido dentro de um grupo de outras mulheres também. Quando você fala que se sentia uma fake news, né? É interessante porque às vezes a gente não tem a formação profissional, que é absolutamente importante, claro, mas existe uma formação pessoal também, né? Que a vida vai ensinando, a tal da faculdade da vida. Então é bem interessante ver essa tua jornada aí. E aí eu te pergunto, o que é esse empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Se tem alguma diferença do feminino para o masculino, o que você tem observado com as tuas mentoradas e com os grupos de mulheres que você participa? Você conseguiu me ouvir bem? Agora voltou. Agora voltou. Tinha dado uma travada. Não sei se foi aí ou se foi aqui. Você ouviu a minha pergunta, será? Não. Não, então tá. Eu vou te perguntar o seguinte, você passou por várias experiências como mulher empreendedora, né? Todas somos uma só dentro de várias facetas que a gente tem.
E eu queria saber para você, comprar você no seu conhecimento, nesse trabalho todo, o que que é o empreendedorismo e por que empreendedorismo feminino? Tem diferença? Olha, quando eu criei o Empreendedorismo Rosa, Renata, foi primeiro assim, foi sem nenhuma intenção de virar o que virou. Era pra gente ser um livro que não virou um livro, daí virou um blog. Isso foi em 2012. Só que a gente teve uma repercussão muito boa em rede, porque as mulheres começavam a procurar mais sobre o tema. Já existiam alguns outros canais, mais forte era a Rede Mulher Empreendedora, que também, a Ana Fontes também foi aluna do 10 Mil Mulheres, mas não tinha nada assim direcionado. Eu, quando criei Empreendedorismo Rosa, foi um desejo do meu coração de contar para as mulheres as possibilidades que elas tinham para empreender. Porque do mesmo jeito que eu não encontrava esse material fácil, quando eu não tinha feito o curso ainda, eu tinha um baita material na mão, porque eram 35 histórias de 35 mulheres que passavam por diversas situações e que empreender é lindo, maravilhoso, mas você sabe, não é um caminho fácil. E para nós mulheres é sim mais complicado, porque a gente não assume só um negócio. A gente assume tudo que vem com um negócio. Os homens, né, quando eles vão contar um negócio, eles também assumem tudo isso. Mas a cabeça deles está voltada só para o business. A nossa não é assim que funciona. Até porque a gente tem outras gestões para fazer. É uma casa, são filhos, algumas têm netos. Enfim, às vezes tem pais idosos que precisa cuidar. Então a mulher está sempre tendo que assumir muitos outros papéis, além do próprio negócio. Então quando eu criei lá atrás, para pensar o nome, foi muito interessante a história do nome Empreendedorismo Rosa. Eu ia para São Paulo, então todos os finais de semana, aí na volta, eu voltava, só era eu e uma amiga minha do Rio. A gente chegava, ali ia para a rodoviária, ali ia para o Rio, vinha para São Paulo, para Curitiba. E a gente conversando sobre o nome, né? Aí eu peguei e falei assim, no caminho, na estrada, cabeça a milhão, né? Passando horas em sala de aula, eu falei, eu vou pensar no nome. Aí eu fiz uma pesquisa, falei, bom, primeiro que pensei comigo, tem que ter empreendedorismo, porque ficou muito forte para mim o quanto eu era empreendedora. O processo, né, foi me mostrando o quanto aquilo me validava. Não, então a palavra empreendedorismo tem que ter, beleza. E eu trabalho com registro de marca, né? Então, quando eu vou pensar numa marca, eu já vou pesquisando lá no NPI, enfim, já ia fuçando as coisas. Aí eu falei, tá, mas e agora? Empreendedorismo feminino não vai rolar, a gente não vai conseguir nem registrar, né? E rosa, será? Mas por que rosa, né? Aí comecei a fazer pesquisa de campanhas publicitárias para as mulheres. Naquele momento, o que mais ainda aparece muito, mas mudou, graças a Deus, a gente não é rosa só, né? Verdade. Todas as cores. Mas assim, aparecia muitas campanhas do rosa, sabe? Desde produtos a serviços, sempre o rosa, né, nesse encantamento, o azul menino e o rosa menino. Eu falei, sabe o quê? Dentro desse estudo aqui, já dando uma olhada no registro da marca, eu falei, é isso mesmo, vai ser empreendedorismo rosa. Aí eu cheguei em Curitiba e mandei um recado para minha amiga pelo celular e falei assim, olha, esse vai ser o nome. E ela é profissional de marketing. Aí ela falou assim, ai, credo, que nome brega! Empreendedorismo rosa, ninguém vai nem acessar a nossa página e não sei o quê. Aí me deu uma angustiada, assim, né? Eu falei, nossa, que chato, né? Aí eu fui conversar com o maridão, que o maridão trabalha com marketing, é da área dele, e o marido dela também. Eles acharam o máximo. Nossa, já tô até vendo vocês lá no Jô Soares falando do empreendedorismo rosa. Apoia tudo. E aí a gente ressignificou, né? Ela foi fazer uma pesquisa. Eu falei, mas olha por que o rosa? Daí, então é isso, o rosa é o feminino, o empreendedorismo feminino, e deu certo. Então, a escolha do nome, ela tem essa história legal e tal, mas o motivo foi de inspirar outras mulheres. Desde o começo, era que outras mulheres tivessem acesso às informações que, provavelmente, se eu não tivesse feito esse programa, essa ideia nem tivesse passado pela minha cabeça, e talvez eu nem me validasse, talvez eu tivesse desistido de ser empreendedora no caminho. O programa realmente foi um divisor de águas para mim, porque ali eu me reconheci e me senti acolhida, não tanto pelo conteúdo, porque assim, houveram várias falhas, na minha opinião, porque uma delas, inclusive, era o do inglês. Todo o material que passavam para nós, de vídeo, era em inglês e sem tradução. Só que da turma, tinham, sei lá, 5 de 35 que falavam inglês. Então, era totalmente fora do contexto. E a gente questionou isso. Falou assim, olha, vocês são mulheres que não são capacitadas em empreendedorismo e trazem um material unicamente em inglês. E até depois eles foram mudando, porque a nossa turma foi uma turma bem queixosa, assim. A gente foi não é porque é de graça que a gente vai aceitar tudo, né? Então, o empreender, a questão do empreendedorismo feminino foi baseada nessa pauta da inspiração, né? O quanto as mulheres precisavam saber mais sobre esse lugar e de um lugar
que é o mesmo que o dela. E quando ela entrasse no blog, ela não falasse assim, nossa, com todo o respeito, né, as mulheres que já alcançaram o seu super mega sucesso, por como são grandes CEOs e não sei o quê, é outro universo. A gente está falando de gente como a gente, eu e você. Nós duas somos duas empreendedoras. Se a gente sentar, né, tomar um chá como hoje, conversar sobre as dores e os amores do empreendedorismo, a gente vai ver que um monte de coisa vai ser muito parecido. Então, por isso do empreendedorismo, por isso eu focar, né, naquele momento, o grupo, né, porque eu não montei o Empreendedorismo Rosa inicialmente sozinha, mas só que em 6 meses eu estava praticamente sozinha. As meninas foram saindo e aí eu assumi o barco eu mesma. Muito legal, muito bacana. Você falou do inglês, e aí eu venho te perguntar, claro, como escola de inglês para 50 a mais, e eu vejo vários casos na escola de mulheres e homens assim que foram atrás de um sonho, e eu te pergunto, por que você resolveu estudar inglês depois dos 50? Então, primeiro porque eu achei um lugar que fazia sentido para mim, que realmente me encantou quando eu vi a proposta da tua escola. Eu não conhecia, e eu tenho vontade de fazer inglês há muito tempo, tentei de várias formas, lá naquela coisa, né? Escola, adolescência, na adolescência alguma, eu me apaixonei pelo professor de inglês, não ia dar certo, só ficava apaixonada por ele. Ele não sabia, né, obviamente, mas eu era apaixonada por ele. Aí eu não ia aprender inglês nunca. E eu fui desistindo, porque assim, nada funcionava. Aí quando eu fui para fonoaudiologia, não existia livros de fonoaudiologia no Brasil, em português. Então a gente encontrava muita coisa em espanhol. E aí eu resolvi me dedicar ao espanhol justamente por causa da literatura da faculdade. Então eu comprava os livros lá no Chaim, que era só lá que tinha livro de fonoaudiologia, e todos em espanhol. Aí eu acabei desencanando do inglês. Né? A academia não me exigiu, e beleza. Mas eu sempre tive vontade. E aí as coisas mudaram, enfim. Aí eu casei, tive filho, me divorciei. O inglês nunca apareceu como uma necessidade, mas uma vontade. Mas, ao mesmo tempo, sempre as 10 mil desculpas. Eu não tenho tempo, agora não dá, agora eu tô tendo filho, eu acho que eu não aprendo mais e não sei o quê. Quando eu nasci o Empreendedorismo Rosa, nesses 9 anos, eu perdi algumas oportunidades por falta de idioma. Inclusive, aqui já fica uma dica minha. Inclusive, em aplicar o meu negócio em algumas oportunidades financeiras. Prêmios, que tem muita coisa do universo do empreendedorismo feminino e que aí se exige o inglês. E aí, só que não é um inglês assim que você pode colocar só na ficha de inscrição. Depois você vai ter que apresentar um plano de negócios e tal. E eu perdi literalmente oportunidades assim. Algumas coisas eu aprendi a me virar, porque graças a Deus a gente tem o Google, mas o Google a gente sabe que é uma tradução tanto quanto perigosa. Mas eu tenho uma certa inteligência do idioma, né? Eu não sou tão... Eu digo que eu sou uma... Agora eu não sou mais analfabeta, porque eu já faço aula com você. Agora... Mas eu tenho uma certa noção e eu leio muita coisa dentro do universo de negócios, daí eu fui treinando isso. Mas sempre com essa coisa, eu vou fazer inglês e fiz várias tentativas, Renata, mas nada funcionou. Eu acho que teve uma falha minha, pessoal, de não persistir, né, de não, às vezes nem acreditar em mim, porque passa por empoderamento isso. Eu não sou capaz, o inglês não é para mim, eu não vou aprender mesmo, para que me esforçar? Vai dando desculpa, né? A zoninha de conforto que é uma delícia, né? E aí a gente vai ficando nessa aí. Aí quando eu vi a tua escola, me chamou a atenção pelo C50+. É totalmente diferente. Eu não vou, com todo o respeito à moçada que super me procura para falar sobre negócios, startups, Cambau 4, é diferente. A maneira, você se sente muito mais confortável dentro de uma realidade que outras, pelo menos no grupo que eu estou ali tendo aula, de outras mulheres que passaram pelos mesmos medos que eu. Então você cria uma sinergia. E você, Renata, é de lascar, você é muito tesão, assim, porque você acolhe, você brinca, você sabe, a aula passa, cara, e você tá querendo mais, porque foi muito gostoso. E fica aquilo, né? Agora, tipo assim, esse final de semana, eu procurei ler, eu procurei prestar mais atenção, coisa que das outras vezes eu não tive esse desejo. Acho que tem a maturidade aí, que a gente, com maturidade, a gente faz escolhas mais por nós do que pelo coletivo, muitas vezes, que a gente já fez por tanto tempo, mas tem a ver com a proposta, né? Então, eu me sinto realmente incluída. Talvez nos outros espaços eu me senti excluída. E aí você com a proposta, né, enquanto negócio, teve uma grande sacada, na minha opinião. E, aliás, todas as mulheres façam inglês antes dos 50, mas depois também. Isso aí, nunca é tarde para ir atrás dos sonhos. Nunca. Né, Vênia?
Homens e mulheres, né? Porque aqui especificamente a gente está falando de mulheres, mas o universo 50 a mais finalmente começa a receber um protagonismo, né? Em virtude dos dados do IBGE, quer dizer, números demonstram que a população vai ficando cada vez mais velha, sim, vivendo mais, e que esse envelhecimento, né, está sendo muito mais saudável, muito mais longo e, claro, muito mais prazeroso. Então, quando eu vejo na escola que 100% dos alunos estão lá porque querem, né? Não estão porque tem alguém mandando ou porque até às vezes não é por aspecto profissional, aliás, a maioria nem é por questões profissionais, é uma coisa de realização pessoal. E realização pessoal não tem preço, né? Essa Não. questão de se sentir bem, de se sentir realizada, de se sentir capaz. E aí eu pergunto para você sobre empoderamento. Essa palavra tão em voga, o que é o empoderamento feminino e especialmente o que é o empoderamento feminino para 50 a mais? Precisa? Olha, eu vou tirar assim um pouco dos 50 a mais, eu vou colocar tudo num pacote só, tá? O empoderamento feminino. Existem várias definições de empoderamento, mas se a gente olhar para a palavra empoderamento, o que você encontra no meio dela? A palavra poder. Né? Esse é um recorte. 9 anos trabalhando com e para mulheres, e falando sobre mulheres, estudando muito sobre esse lugar, Renata, o que eu vi? As mulheres têm bastante dificuldade com a palavra poder. Ela ficou uma palavra extremamente mal colocada por conta principalmente do aspecto político, né? Ou situações de poder, né? Onde você trabalha numa empresa e alguém usa o poder de maneira negativa. Isso. Então, o que eu pego da palavra empoderamento é colocando o empoderamento como você pode fazer, você tem poder de escolha, você tem autonomia. Então, o empoderamento nada mais é do que você ter autonomia sobre as suas escolhas. Só que muitas e muitas vezes, certamente você, eu e outras tantas mulheres, passamos por situações onde nos foi impedido uma série de coisas, inclusive tomadas de decisão pelo simples fato de sermos mulheres. Então, quanto a questão... Desculpe interrompê-la, mas essa questão do poder, mulher com poder, existe tantos estigmas em cima disso, né? Quer dizer, ela é mandona, ela não é líder, ela é mandona. Ela não é poderosa, ela é intragável. Arrogante. Ela está num mau dia, ela tem... Soberba. É impressionante como existe um julgamento, sei lá, um resquício aí de anos de, não só do machismo em si, mas essa diminuição e o pior da gente com a gente mesma, né? Porque tem todo um processo aí de criação. Por que a gente se duvida tanto? O que você acha? Essa é a cultura, né? A história conta por nós. Isso é uma trajetória muito longa, isso foi sendo impregnado e carimbado. E eu vejo, Renata, eu podia falar assim, né, da nossa geração, mas eu vejo jovens ainda, né, desempoderadas do seu poder de escolha. Vivendo no século XXI, com todas as possibilidades, né, com uma tecnologia que eu digo que está à ponta do dedo, né, porque a gente pode hoje fazer quantas coisas boas, né, ruins também pode, mas não é a nossa vibe. Das coisas boas. E eu vejo ainda mulheres se questionando sobre a questão do seu corpo, sobre a questão das suas escolhas, o fazer inglês. Imagina, para que fazer inglês aos 50 anos? Vai aprender para quê? Para que você vai fazer? Para que você vai começar a empreender? E aí, por isso que eu acho que o empoderamento, ele não tá, para mim, ele não fica numa escala da idade, mas do gênero, sim. Né? Agora, o empoderamento é para as pessoas, porque eu conheço muito homem também que é desempoderado. Né? Tá em relacionamento abusivo, os homens também passam por isso. Às vezes um relacionamento abusivo no trabalho, né? Com uma chefia que é autoritária. Então, assim, quando eu falo que eu trabalho com o empoderamento, não é que eu tenho o poder de dar à mulher, eu não dou poder nenhum, as mulheres elas vêm com o poder delas, eu só faço mostrar o caminho, né? A minha mentoria é uma mentoria comportamental. Eu trabalho com gestão de negócio também, mas meu viés principal, né? Meu pilar principal é o trabalho comportamental. Então, é mostrar a essa mulher o poder que ela tem. Porque ela tem. Eu mentoro mulheres, assim, viajadas, que falam 3 idiomas, que conhecem, sabe, assim, que já trabalharam em 3, 4 empresas maravilhosas, estão em cargo de liderança.
e chegam destruídas porque acham que não têm capacidade para tal mudança. Então, a minha provocação na minha mentoria é essa. Eu faço a provocação para que ela compreenda que o poder está nela. Então, esse é o real empoderamento, é o poder da autonomia, meu poder de escolha. E aí, foda-se para quem acha que não tá bom, né? Porque claro. Aí a gente tem que também saber dizer não, né? Esse é um caminho também longo para nós mulheres. A gente sempre passou uma vida, uma história dizendo sim, aceitando tudo. Ah, é assim mesmo, a vida é desse jeito, me impuseram isso. Ou a gente fica naquela, é porque nem minha educação foi assim. Foi assim, porque os pais só puderam fazer desse jeito. Mas o que você vai fazer com isso que você não concorda agora? Primeiro faz terapia. Terapia é bom. Depois faz mentoria comigo. Lênia, como é que foi a tua criação? Você foi criada para ser uma mulher independente ou uma dona de casa? Como é que foi a tua criação própria e os reflexos que isso trouxeram? É bem interessante sua pergunta. Eu fui criada por duas mulheres, pela minha mãe e pela minha avó. A minha mãe se separou do meu pai. Minha mãe foi casada, ficou viúva muito cedo, com 2 filhos pequenos. Anos depois ela conheceu meu pai, se casaram. Mas o meu pai não tinha jeito, né? Meu pai era muito galinha, a mãe não deu conta, não. Falou assim, ó, você corre teu rumo, porque não vai dar certo esse casamento. E aí eu tinha 1 ano de idade, eles se separaram. Então eu não fui criada pelo meu pai. Eu fui ter um relacionamento melhor com meu pai na adolescência, conflituoso, como todos os adolescentes, quase, mas assim, consegui ter uma reestrutura com ele, e depois na fase adulta. Quando a gente estava ficando bem, ele resolveu desencarnar, né? Mas ele devia ter ficado um pouquinho mais para a gente melhorar nessa relação. Então, eu fui criada por mulheres. A minha lembrança sempre vai ser essa. Minha mãe, minha avó. E aí tem um histórico da família aí, que talvez constelação familiar resolvesse. Mas todas as mulheres ou ficavam viúvas ou se separavam. Então, são muitas mulheres. Então, assim, elas ficavam viúvas, se separavam e iam para minha casa. Minha mãe acolhia a mulherada com os filhos. Então, a minha casa era tipo quase uma pensão. Então, sempre tinha alguém, e eu amava isso, porque eu era caçulinha, e aí era uma criançada e tal. Mas eu só tenho a referência de mulheres muito batalhadoras, que não se rendiam à dificuldade. Então, assim, não consegue emprego, vai costurar, vai fazer alguma coisa em casa, faz comida para vender. Então, esse é o panorama. Eu não sei, eu não acho que eu fui criada para ser dona de mim, apesar de ser criada por mulheres independentes. É bem interessante isso. Isso. E a minha mãe criou um certo padrão, assim, porque eu sempre fui uma filha muito, muito certinha. Certinha em que sentido? Eu nunca dei trabalho nenhum. Então, assim, eu estudava, eu ia bem na escola, eu era aquela que ganhava honra ao mérito, sabe aquelas coisas da escola? Os professores elogiavam. Eu namorei muito cedo com uma pessoa só durante 7 anos, casei virgem. Então, eu era, assim, muito perfeitinha, né? Uhum. E talvez, eu acredito, a terapia me trouxe esse lugar, sabe, Renata? Inconscientemente, eu quis dar à minha mãe um presente, sabe? Sim, eu vou fazer tudo certinho, então eu vou casar, casei na igreja, virgem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não que ela tenha me cobrado isso de uma maneira consciente, mas são os vieses que aparecem dentro da formação que a gente tem. E aí, quando eu me casei, eu estava na faculdade, eu estava no penúltimo ano da faculdade, e eu logo engravidei. E a minha vontade era, eu falei assim, eu vou concluir, e aí o ano que vem eu vou trancar, porque como é que eu vou fazer? Eu tinha 21 anos, né, quando eu ganhei a Gabriela. Eu falei, como é que eu vou fazer, né, com bebê e faculdade, era o último ano, tinha muito estágio. E aí eu lembro da minha mãe, essa foi uma das vezes que minha mãe deu uma juntada assim, você não vai parar, porque se você parar, você não volta, e você vai virar uma dona de casa, e é isso que eu não quero que você seja. Foi a única vez que a minha mãe fez esse discurso. E de fato eu não parei, ela me auxiliou aquele ano com a Gabi. E aí eu consegui concluir a faculdade. Mas ainda assim, eu venho de uma família religiosa, protestante. Então tinha ainda o conceito da mulher cuidando da casa, nananã. E eu absorvi isso, de uma certa forma, por muito tempo. Apesar de ter me formado, né? Fui sair daqui de Curitiba, fui para Maringá, e comecei a trabalhar e tal, mas sempre com essa coisa de que eu deveria ficar cuidando da casa, eu deveria ficar com as meninas, depois veio o Daniel, então eu fui fazendo assim, eu fui intercalando um pouco, e com isso eu acabei não tendo uma autonomia financeira, e aí quando eu me divorciei, o tombo foi grande, né, porque eu tinha um recurso financeiro, mas que ele agregava, ele não me sustentava sozinho. Uhum. Então, isso é muito importante, né, hoje o que eu batalho com as mulheres é isso, independência financeira, você tem que ter sua autonomia. Né? Independente se teu casamento é maravilhoso ou não. A autonomia financeira, ela é libertadora, é empoderamento, né? Mas eu não sabia disso lá atrás, eu achava que não funcionava assim. E engraçado porque eu venho de uma casa onde minha mãe sustentava a casa. Aham, isso. Que engraçado. Né? Então, assim, as contradições que a gente faz, né?
Mas tudo deu certo. Agora eu consigo falar desse lugar com conforto. Eu acho que tem muito essa questão de religião, de criação, né? Você fala, eu quis fazer tudo certinho, mas o que que é o certinho, né? Naquela Exato, né? época, a gente achava que certinho era casar virgem e namorar um só rapaz, mas quer dizer, não fazer isso é errado, né? Quantas coisas não vieram, quantas camadas que a gente não tem que limpar aí de anos de cultura, né? Preconceito, né? É, Crença limitante, enfim, isso, cultura. isso. Eu estou vendo aqui que está entrando um monte de alunas da escola, um monte de amigas, várias mulheres. Legal. É muito bom ter vocês aqui. Nós estamos falando hoje, para quem entrou há pouco, sobre o protagonismo feminino. E eu queria afunilar um pouquinho mais para o 50 mais com a seguinte questão. A gente vê na publicidade que pouco se representa as mulheres 50 a mais, né? A gente se sente pouco colocados ali. De um ano para cá, com essa questão digital, deu uma super aumentada nisso. Mas quando a gente vê catálogos de roupas, de lingeries, de produtos de beleza, é tudo voltado ao ficar jovem e para os jovens, né? O bonito é o jovem. Então, eu te pergunto, você vê representatividade nessas propagandas 50 a mais? Como é que você vê esse movimento, já que você também tem esse braço no marketing, né? Nesse trabalho com empresas? Então, o 50 mais é uma novidade para mim enquanto Lênia Luz, né? Quando eu encerrei o ciclo do empreendedorismo rosa no passado, foi algo muito pensado, era algo que eu já vinha avaliando se era o momento de encerrar o ciclo enquanto marca, né? Não enquanto trabalho que eu realizo, porque eu sigo fazendo o que eu já fazia. Mas para colocar o meu nome ali enquanto marca, teve uma provocação da Silver Makers, que é uma agência que trabalha com pessoas 50 a mais, né? Então, eu sou agenciada pela Silver Makers. E eles me procuraram ano passado, no começo do ano, e aí eu fiquei muito surpresa, porque eu fui indicada como uma influência digital 50 a mais. Eu nem sabia que existia isso. E tem um mapa do influenciadores digitais 50 a mais. Falei, gente, como assim, né? Que pesquisa é essa que meu nome apareceu? E aí parece que caiu assim, porque assim, eu nunca pensei na idade, eu sempre fui falando sobre para mulheres e dentro do viés do empoderamento, do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, né? Pegando liderança, autoliderança feminina. E aí me despertou isso. Aí foi o ano passado, aquela atenção toda, eu fui reavaliando e falei assim, não, então sabe o que? Final do ano eu vou encerrar empreendedorismo rosa, vou seguir com o meu nome e vou investir essa marca Lênia Luz também para os 50 mais, porque não era até aquele momento o público que me assistia. Né? Pelas métricas das redes sociais, iam ali de 23 a 45, né? 40. E aí eu falei assim, olha que interessante, né? Então, aí o meu olhar mudou sobre mim e mudou sobre essa mídia. Então, o que eu vejo, Renata? Vejo ainda pouca representatividade, concordo plenamente com você. Nós ainda somos subrepresentadas, né? Quando a gente está falando, só se for para tirar ruga, né? Pintar o cabelo, ou seja, para mudar o que você é, né? Uma coisa é cuidar e outra é mudar você. Aí a questão de estética, né? Intervenções estéticas e tal. Mas concordo com você que ainda há poucas marcas, pouquíssimas, mas também vejo um movimento muito positivo a favor desse lugar. Então, quando a gente está falando da diversidade, do etarismo, né? A Cris Guerra que traz essa bandeira tão linda, né? A gente que acompanha ela há tanto tempo. Então, assim, vejo isso em todas as redes sociais, vejo muitos textos hoje ali dentro do LinkedIn falando sobre etarismo dentro das empresas. Então, é um novo lugar da diversidade a ser falado e é um novo lugar também a ser descoberto. Porque o fato de você fazer 50 anos não é tão simples assim. Não é que virou a chave, você fez 50 anos. Mas a gente precisa também, a gente, enquanto quem faz 50 anos, entender esse lugar. E o outro, que nos contrata por algum motivo, que vai trazer a nossa representatividade para um produto ou para um serviço, também conhecer esse lugar. Semana retrasada, nem sei mais, acho que tem mais que isso. Eu fui convidada para uma consultoria dentro de uma marca 50 mais e tal, enfim, de uma campanha. E eu percebi dentro de um grupo a dificuldade de um grupo de jovens, porque são jovens que estão na frente aí desses projetos, de entender o que é. Porque eu falando era uma coisa, mas de repente ele comentava da mãe dele, que é 50 a mais, e minha mãe não entende direito dessas coisas.
né? Então, assim, há um distanciamento, sabe, daquilo que é uma teoria, diversidade 50 mais, e do que é uma prática. Será que eu estou conversando realmente com esse público? E esse público é a minha mãe? É a minha madrinha? É a minha tia? Sabe, o laboratório está dentro de casa, né? Mas aí, não, com esse eu não vou conversar, mas eu vou levar um produto que vai falar sobre esse lugar. Então, acho que ainda tem um caminho para ser construído, mas eu acredito que seja um caminho que vai construir muito rapidamente. Porque vejo um movimento muito forte com pessoas muito expressivas falando sobre o tema. E sim, a gente está aí nessa onda, né, total online, então acredito que é uma pólvora boa aí que veio e vai dar um incêndio legal. É isso mesmo. E dentro dos 50 mais seria muito simplista a gente juntar todo mundo, né? 50 mais, então, porque tem os 60 mais, os 70, o 80, o 90, né? Então tem várias camadas ali dentro. Seria simplista demais a gente juntar tudo. Então, de fato... Eu acho que camadas e a própria representatividade, né, Renata? Eu não estou acompanhando, mas eu vi alguns episódios do The Voice, 60 mais, né? Tá passando. Se alguém parar para sentar, para observar comportamento, você vai ver a diversidade de pessoas, de idade, e que você fala assim, nossa, essa pessoa tem 60. Nossa, não, ela tem 80. Não é pela música que ela canta, mas é pela postura. Então, a diversidade dentro da diversidade. A gente não pode excluir isso. Perfeito. É que nem eu falar assim, eu trabalho para mulheres, né? Tá. E aí, mulheres? Mas mulheres, tem N mulheres. Tem a mulher que é mãe, tem a que não quer ser mãe, tem a LGBT, não sei o quê, tem a negra, né? Enfim, então, essas classificações, né, que acabam entrando dentro de um único lugar, a gente tem que aprender a ouvir, né? Eu tenho algumas representatividades muito femininas que eu não tenho como falar. Eu não tenho experiência, nem que eu estude, nem que eu leia. É muito pouco, eu não consigo abraçar aquele lugar, mas eu quero aprender sobre ele. Exatamente. Mas eu vejo que esse universo dos 50 mais é um universo que veio com força e está vindo também com uma maturidade muito boa no diálogo, sabe? E as marcas vão ter que se render, porque nós estamos aqui e a gente consome, né? Hoje é dia do consumidor, nós consumimos. Se não tiver marca que nos venda, vai ficar difícil, né, Renata? Muito, muito. Tem alguém aqui falando, Viagens Transformadoras diz, muito interessante, olha aqui. Ou às vezes, aquele rapaz que você estava citando, pensa que a mãe não entende, né? Exatamente. Porque tem aquele, não, mamãe isso, ela não vai entender, ele não vai entender. Como assim, né? Será que também a gente... tem aquele vídeo do Porchat que... Sim. No Porchat não, perdão, do Porta dos Fundos, mas, né? Que ele coloca ali, não, mãe, fica quietinha, aí fica mexendo aí não fica fazendo bobeira no celular. Quer dizer, uma infantilização de uma pessoa, meu caro, que já teve a tua idade, já sabe, né? Quando você está vindo com a farinha, o bolo já está pronto e tende a infantilizar ou menosprezar, e enfim, é um caminho aí de aprendizado. Mas existem empreendedoras 50 a mais? Como é que é a turma que está começando, quer abrir um negócio, tem 50 a mais, 60 a mais? Que conselho você, como uma consultora, mentora, o que você tem visto? Que conselho você poderia dar para essa pessoa? Esse número vai crescer também, Renata, né? Já existem projetos, inclusive, de grandes marcas trazendo, viabilizando para startups. Lógico que todo o foco sempre fica muito na tecnologia. Isso a gente também vai ter que repensar. Então, às vezes, para esses 50 a mais, e aí, como você falou, a régua é alta, né? 50 pode ser até quanto vai esse 50 a mais, claro, né? Mas para a pessoa que vai começar a pensar em empreender, ela tem que pensar, muitas vezes, sair totalmente daquilo que ela entendeu a vida inteira, que era abrir uma portinha e uma lojinha. E essa lojinha agora pode ser virtual. Então, ela tem um caminho aí de conhecer, se dedicar ao estudo de uma tecnologia. Entendo eu que esse seja um caminho aí para os 50 a mais, e alguns que já tenham habilidade e conhecimento vão ter mais facilidade. Mas vai crescer também, porque momentos de crise fazem, né? Isso é um estudo da pesquisa GEM, que o momento de crise é onde aumenta o número de empreendedores. E a gente está passando por uma crise de saúde, uma crise econômica, já há um ano, mas o nosso país já vinha de uma crise econômica, né? Sim. Então, assim, esse movimento de empreender, e aí voltado ao universo feminino, ele tende a aumentar. O que eu penso? Ele não muda do empreender para o jovem e para a pessoa 50 a mais. Porque muitas vezes o jovem também não tem conhecimento nenhum de negócio.
né? Eu, quando comecei a empreender, eu não tinha conhecimento nenhum de empreendedorismo. A primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo foi quando eu resolvi fazer um EAD de fonoaudiologia corporativa, que eu recebi uma apostila em casa, porque a internet era discada e era de madrugada que eu estudava porque era mais barato. Isso foi ontem, né? Foi 2005, 2006. Foi ontem. Olha a evolução da tecnologia, né? E aí eu recebi aquela apostila e perguntava assim, a pergunta era, o que é empreendedorismo? Falei, nossa, que sabe o que é isso? Nunca ouvi falar. E aí eu comecei a fuçar, eu tinha uma referência do Sebrae, eu fiz um cursinho do Sebrae, fui fuçando coisas e tal. Ali eu entendi o que que era. Hoje, o empreendedorismo está em todos os lugares, né? Então, dá para a pessoa começar a empreender? Sim, mas ela tem que saber com o quê. Aí, eu sempre falo, o caminho das franquias é um caminho mais fácil, porque você já pega um negócio, né, que está testado, já está prototipado, já passou por várias fases, é mais fácil de você investir. Mas você também pode criar. E eu vejo muitas pessoas criando, muitas mulheres, inclusive, 50 a mais, criando possibilidades e coisas de tecnologia, aplicativos, que sejam de uma necessidade particular, né, e resolvam empreender. Então, eu vejo que é um grupo que vai crescer muito. E acho que tem um ponto positivo dos 50 a mais no empreendedorismo, que também vem com uma bagagem, muitas vezes corporativa. Tem, às vezes, um recurso financeiro que estava lá guardado e agora eu vou investir. Então, tem alguns facilitadores que, às vezes, o jovem não tem. O jovem pode ter o patrocínio, a mãe trocínio, né? Mas não tem o recurso dele mesmo. Então, mas essa variação, e o mais lindo que eu vejo nesse momento da diversidade, do empreendedorismo, pontualmente, é essa comunicação entre os 50 a mais e os 50 a menos, sabe? Essa fusão de conhecimento, de tecnologia, de experiência, de sabedoria, acho que esse jovem, esse maduro se encontrar no empreendedorismo, a gente tem possibilidades de negócios muito criativos e muito sustentáveis e que impactem realmente a sociedade. Exatamente, não é para dividir, ao contrário, é para fazer uma fusão, né, intergeracional, porque isso é que é legal, isso que é o rico, né? E você falou sobre inspiração, eu queria saber quem que te inspira? Ou quando você pensa em negócios, no teu trabalho, quem te inspira profissional e quem te inspira pessoalmente? Ai, pessoalmente, são todas as mulheres que caminham comigo, e são muitas, viu, Renata? Você é uma mulher que, né, tô aprendendo a me inspirar com você, com o seu trabalho. Quando eu conheço, eu sou uma pessoa que eu dou muito valor ao ser humano que passa pelo meu caminho. E todas as mulheres, para mim, são muito, muito, muito corajosas, né? Nascer mulher é um ato de coragem, eu diria. Então, assim, no meu dia a dia profissional, todas essas mulheres, eu falo todas porque eu tenho uma confraria de mulheres, então, assim, cada história que vem, cada dificuldade que passam, cada vitória que alcançam, são coisas que me motivam a seguir oferecendo ao mercado o que eu sei fazer, que é mentorar, é palestrar, falar desse universo de liderança, do liderança feminina. Então, essas mulheres, elas me trazem muito enriquecimento. Como disse, está incluída nesse mundão de mulher. Quando eu pensar em mulheres midiáticas, né, digamos assim, ou famosas, eu não tenho como não falar da Luísa Trajano, até porque ela é minha líder direta no Mulheres do Brasil, que é um grupo que eu participo e sou líder do Comitê de Empreendedorismo, que é um grupo de voluntariado. Ela, inclusive, esteve conosco na semana passada, a gente começou uma turma de formação empreendedora, e ela esteve conosco. Então, assim, ela é uma mulher que é além do tempo, né? Ela tem uma velocidade mental que a gente tem que correr para não perder tudo que ela fala. E ela tem uma simplicidade em responder coisas que parecem tão complexas a nós. Então, ela simplifica, ela desmistifica e ela faz você pensar e já ir buscar uma resposta. Né? Então, essa é uma mulher que me encanta muito. E aí, do outro lado... Ela ainda está encabeçando, e ela é tão fantástica, a Luísa Trajano, meu Deus. Ela é tão fantástica que ela está encabeçando um projeto de vacinação, quer dizer, nem era da alçada dela. Ela podia estar tão preocupada, tão somente com o financeiro, né, com a questão da empresa dela, enfim, questões numéricas mesmo. E ela bota a cara num projeto completamente humanizado, não existe um propósito financeiro nisso, né? Então, ela, além dela ser aquela baita empreendedora, empresária, uma mulher de negócios, ela ainda tem uma sensibilidade enorme e quer fazer diferença no mundo,
né? Então, eu Isso. acho que tem essa questão também dessa empatia, né? Da questão do negócio também como empatia, de querer. Claro que todo mundo quer dinheiro, óbvio, o mundo gira com Uhum. dinheiro, mas que bacana ter essa preocupação com o ser humano, né? Então, realmente, a Luísa Trajano, ela é uma pessoa fantástica, 50 a mais, 60 a mais, um Uhum. mulherão, né? Ela é sensacional. E eu imagino o privilégio teu de trabalhar com ela, né? Então, quando a gente fala E fica o disso, convite, inclusive, para as mulheres. Os homens também podem participar, mas mulheres do Brasil, né? Mais mulheres. Nós somos hoje mais de 81 mil mulheres. Nossa meta é chegar a 100 mil mulheres até maio. Isso é um desafio que a Luísa nos colocou e a gente está correndo atrás. Então, ele é um programa, ele é um movimento de mulheres do Brasil, em qualquer parte do mundo, são vários núcleos. Inclusive, eu dei aula para um grupo de Dublin, semana retrasada, de mentoria. Para que você se inscreva lá, você vai entrar no site do Mulheres do Brasil, que é .org.br, mulheresdobrasil.org.br. Aí você acessa lá, se inscreve e você vai entrar no Workplace, que é uma intranet do Facebook, onde lá estão todas essas mulheres inscritas. E é um programa de voluntariado. Então, eu sou voluntária lá há 4 anos, sou líder de um comitê que oferece gratuitamente curso de empreendedorismo para mulheres. Então, nada lá é pago. E aí, com a crise, abriu-se um espaço lá onde você pode falar do seu negócio. Mas aí também tem todas umas regras lá. Mas a intenção é essa, é um grupo de mulheres que apoiam mulheres. Então, é muito legal isso, porque você vai conhecer um monte de gente, né? Eu mesmo tive uma crise difícil ano passado, por conta da pandemia, desencadeei alguns medos aí, e foi um dos grupos lá que me assistiu, uma psicóloga do grupo que acabou me assistindo, e a gente faz essa troca, né? Generosa, que que é legal. a Luísa plantou lindamente, ela com a Sônia Hess, que seria a segunda mulher que eu ia citar, que ela é minha mentora, Sônia Hess, que foi presidente da Dudalina, e ela Ah, também tem essa visão, né, humana, herdada da Adelina Hess, que é a mãe dela. Então, são 3 mulheres aí que me inspiram profundamente. que bacana. Então, peraí. Como é que chama mesmo o site? É Grupo Mulheres do Brasil, é mulheresdobrasil.org.br. Depois eu passo Uhum. para você, aí você deixa na tua rede aí. E o Unidos Claro. pela Vacina, vocês também podem acessar, inclusive baixar o material para fazer lá a carinha, né, com Unidos pela Vacina, que é uma campanha também. Eu estou no GT de comunicação, são vários GTs, né? Eu entendo de comunicação, tenho acompanhado todas as reuniões. É um trabalho imenso que está sendo feito, uma pesquisa que está sendo feita em todas as prefeituras do Brasil, um trabalho minucioso, feito Muito, muito por legal. voluntários, onde eles estão levantando o que as prefeituras precisam para receber a vacina. E tem prefeitura, por exemplo, que não tem como armazenar a vacina que precisa de refrigeração. Então, eles estão fazendo todo esse levantamento para saber quais vacinas devem ir para cada espaço. Então, você precisa de um trabalho incrível, todo mundo voluntário, não rola dinheiro ali. Até esse final de semana teve gente recebendo golpe aí que, Unisa pela vacina está pedindo dinheiro, é mentira. Então, é todo um trabalho voluntário. Então, vocês também que estão acompanhando podem acessar, usar o material, está disponível no Drive para você divulgar nas suas redes e aumentar o coro, né? Porque o que faltou também nessa pandemia foi exatamente uma organização, né? Que a vacina ninguém É. vira jacaré. Hoje eu estou pessoalmente muito feliz porque meus pais foram vacinados. Eu cheguei a Ai, eu chorar de vi! emoção. Que linda. Eu chorei, Porque Renata, a hora que eu vi, é, porque cada pessoa que eu conheço e que posta que uma pessoa foi vacinada, cara, meu coração vibra. Eu é, chorei. É, mas a gente chora mesmo porque a gente já está sensibilizado, né? Chegou um momento que a gente, ai meu Deus, até parece que o mundo vai acabar. E quando a gente vê a vacinação, esses movimentos pró-vacinação, eu acho que é assim, maravilhoso, né? Não, essa união pelo um bem maior, que não tem mais do que a saúde, né? E a solidariedade também, as pessoas que perderam tanta gente por aí, um caminho tão comprido, tão duro, e agora com a vacinação a gente vai vendo uma luz no fim do Luz. túnel, né? Traz Dá muita ânimo, dá esperança, esperança. né? Poxa, e como, e como? E eu queria saber se você tem alguma coisa para acrescentar, se você tem algum conselho para as pessoas 50 a mais, 60 a mais, a título de profissional, né, como poderia ser, empreendedoras, quer dizer, no site ali que você falou, também nesse grupo de mulheres, não precisa
somente serem empreendedoras ou Não. mulheres de sucesso, que às vezes tem um estigma também, que não, mas eu não tenho nada para contribuir, eu não tenho nada para mostrar. Tem sim. Toda... Todo mundo tem o que oferecer. Todo mundo. É. O meu grande desafio no voluntariado, Renata, é esse. Estou líder, né? Quase 5 anos no Mulheres... 5 não, 4 anos no Mulheres do Brasil. E a gente demorou, assim, um pouco para saber o que a gente ia oferecer. E aí eu criei um programa junto com um time, elas se empoderam empreendendo, elas ficam 3 meses conosco, tem um processo seletivo, 40 vagas e tal. E a gente foi aprendendo a fazer, porque veio pandemia, tem que fazer online, lá, 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 lá. E é muito interessante que no voluntariado eu escuto isso. A mulher tá lá, eu acompanho a vida dela, porque, né, eu vou ter que stalkear, né, vou vendo ali, tá no workplace, tá papá. Ela fala assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Meu Deus, como você não tem nada, amor? Todo mundo tem alguma coisa, uma especialidade, uma especificidade que pode oferecer, falando aí no voluntariado, né? E por isso eu desafio mesmo que participe do Mulheres do Brasil e seja uma voluntária em alguma causa. São vários comitês. O que eu tenho é de empreendedorismo, mas tem de saúde, educação, enfim, N lugares. Então, uma coisa é, se for fazer voluntariado, embarca aí no Mulheres do Brasil, na tua cidade deve ter, e se não tiver, você pode oferecer o teu voluntariado online. Eu estou com uma voluntária que está na França, e ela está fazendo a parte de gestão do programa, porque a gente tem um fuso horário lá, ela falou, não, eu posso oferecer gestão. Ótimo, é isso que a gente precisa. A gente está com uma aluna que é do Japão, né? Então, assim, é possível? É. Hoje a gente não tem desculpa, né? Então, se você for fazer um voluntariado, é vida. A gente dá ao outro, dá à sociedade, aquilo que a gente tem recebido de maneira generosa. E se você fala assim, eu não tenho nada, senta e reescreve tua vida. Reescreve tua caminhada, você vai achar bastante coisa para oferecer. Olha com carinho para você mesmo, né? Exato, né? Esse é o auto-amor, né? Que tem a ver com empoderamento. Que a gente, Desculpe. A gente não, pode falar. Enaltece tanto os amigos, as pessoas. Na hora de ser generoso com a gente mesmo, parece que fica faltando. Não sei se é um excesso. Hora de se abraçar, né? Já que a gente não pode abraçar, a hora da gente se abraçar. Olhar lá no fundinho. Claro que tem alguma coisa para oferecer, claro. E aí eu vou deixar o meu mantra, que é o que eu uso na confraria. Eu tenho uma confraria online, quem tiver interesse depois vê lá no meu perfil. Nós somos um grupo de mulheres que não somos só empreendedoras, de outros lugares de Curitiba também, do Brasil. E lá a gente tem um programa de mentoria, daí tem um programa de leitura feminina que a gente faz juntas. E eu tenho um lema na confraria, eu criei ela em 2017, que são os 4 Fs. Foco em você, foco naquilo que você quer realizar. E não importa o tempo de vida que você tenha, não importa qual momento você está vivendo. Se você ainda tem desejo, quer fazer inglês? Olha aí, já encontrou a Renata aqui para começar a fazer inglês, se for 50 a mais. Mas se for 50 a menos, você vai encontrar um lugar para isso também. Então vamos lá. Claro. Foco, mas tenha foco em você primeiro. Força, tenha força física, força mental e, por que não, força espiritual. Cada um aí dentro da sua fé. Você precisa olhar com essa energia, porque se a gente não tiver com o nosso tempo sagrado, que é o nosso corpo, a nossa mente, alinhados, a gente não consegue sair da cama de manhã. E os tempos são difíceis, então tá tudo muito duro. A gente precisa achar essa força dentro da gente e achar em algum lugar para que nos fortaleça. Às vezes numa rede de apoio, numa atividade nova que você vai fazer, numa leitura, enfim, alguma coisa você vai ter que alinhar a tua força. Fé. Tenha fé em si mesma. Se a vida inteira disseram para você que você não era capaz, que você isso, que você aquilo, quebra isso, é crença limitante. Tenha fé nas suas escolhas, acredite em você. E tenha fé em algo, porque até ateu eu acredito que acredita em algo. E aí a sua fé está distribuída em várias coisas, né? Mas pense primeiro que você precisa ter autoconfiança, fé em si mesmo. E por fim, o foda-se, que é uma tecla que funciona para tudo, né? Mas primeiro é o foda-se para você mesma. Isso não é para mim. Eu tô com medo. Eu não sei o que. Foda-se. Aí vai lá e reescreve. Reescreve tua caminhada. Nossa, quanta coisa. Tô me boicotando por quê? Que síndrome da impostora é essa que tá me atacando? Foda-se. E um foda-se pros outros, que tem muita gente que quer jogar a gente para baixo. Aí você não precisa nem falar, não precisa ser agressiva. Você sorri pra pessoa e pensa. Foda-se. Mas você tá sorrindo, linda, maravilhosa. E nós somos ladies. Oh, yes, mas aqui dentro tem até em inglês também. Tem até o fuck you.
né? De Aí, repente você quer modificar um pouco, né? Problema do outro, né? Que eu vou pegar, absorver o que o outro acha de mim, mas exato, fica, exatamente. né? Fica cada um com a sua opinião, mas a nossa, essa luz, esse empoderamento nosso, né? Que a gente sempre deixe um espaço para essa chama interior, né? Porque a gente também merece qualquer canto, em qualquer tipo de personalidade, qualquer trabalho, né? Todos são muito importantes para continuar a manutenção do que é o mundo, do que é a humanidade, né? E é tão bonito ver Exatamente. isso, essa sororidade entre as mulheres, diversas tribos, né, se ajudando, e não é para excluir os homens, né? Não é um feminismo, Não, de né? maneira alguma. É uma inclusão, é uma força conjunta, né? Que é bem bonito de ver, bem interessante. O teu trabalho é super legal. É, eu acho que a gente vendo essas coisas nos dá muita alegria. Eu aprendi aí, gostei de aprender. Repete pra gente. Foco, força, fé e foda-se. Ah, gente, olha. Simples, bem simples. Tem dia que você vai usar os 4 Fs, tem dia que você vai usar só um. Às vezes você Uhum, vai usar dois. Aí tem um termômetro do dia, né? Porque tem dias que você vai ter que usar 4 Fs quadriplicado. Mas tem dia que eu tô precisando só ter mais autoconfiança. Eu tô precisando me reenergizar com fé. Eu sou uma pessoa que busco, né? Eu tenho um altarzinho ali que eu tenho várias coisas. Tenho vela, tenho Bíblia, tenho... Enfim, é uma simbologia, mas é ali que eu me recarrego. Eu já isso. deixei bem na entrada de casa, porque já a energia, já, quem chega aqui já. É. E eu preciso desse lugar. E o autoconhecimento traz isso, Renata. A gente sabe exatamente aonde aperta o nosso calo. Né? Uhum. E eu entendo que os 4 Fs parece uma coisa tão boba, mas ele é lúdico, né? E ele é lúdico, ele é verdadeiro. Ah, Então, ele é é só usar. forte. E Ah, ele é é forte. fácil de usar. É. Esse é importante, é importante a gente olhar um pouquinho mais para isso, né? Não tratar isso como se fosse uma bobeirinha ou mimimi. Não é não. É Tá? você é a prioridade, né? Se você não for sua prioridade, se você não gostar de você, você se coloca num ponto que você também não consegue amar o outro, você também não consegue ajudar o outro. Então começa dentro de casa mesmo, aqui nessa casa e dentro da tua comunidade, seja ela qual for, grande ou pequena, todo mundo tem seu papel aqui nesse momento, nesse planeta. Lênia, obrigada, adorei conversar com você. Ah, eu também! Você é muito massa, muito inspiradora, muito obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que assistiu, participou. A Obrigada. Lênia tem o perfil dela no Instagram, que é Lênia Luz. Aliás, que nome mais perfeito, né, gente? Lênia Luz. Obrigada. Fala a verdade. Muito obrigada por esse bate-papo essa Eu que tarde. agradeço, Renata. Muito Ficou obrigada pelo todo seu. convite. Fica aí o canal aberto, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. E conheçam mais da Renata e dessa escola maravilhosa, de que eu sou muito honrada em fazer parte, ser aluna. E olha, eu me arrisco a dizer que logo ainda a gente vai fazer uma live em inglês. Oh, yes, baby. Yes, we can. Beijo Beleza? grande, obrigada, Rê. Até tudo de Tchau, tchau. bom. Bye. Até Tchau, amanhã na pessoal. aula. Amanhã, 9h15, estamos firmes lá. Pessoal, Tchau, um tchau. beijo. Muito obrigada por participar. Até. Bye.